Chegou a Vana aqui, estava Oi, tudo certo. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Então, com satisfação que apresentamos hoje na hora da matemática a professora Michele, que uma palestra Estímulos Visuais na Aprendizagem Matemática. A professora Michele nasceu em Rio Preto, já nasceu na cidade. Fez ensino fundamental e médio no SESI e no Misiara, quer dizer, quase, né, metade, escola pública, né? O SESI é quase público. É quase pública, né? Ele é considerado oficialmente, acho que é particular. A graduação fez bacharelado em matemática pura, aqui no IBIUS. E já na graduação foi bolsista da FAPESP, iniciação científica. Depois, já no tema que ela desenvolvia iniciação científica, ela fez o mestrado, tá certo? O mestrado em São Carlos, na USP de São Carlos, na teoria de singularidades. Depois, quem quiser saber mais, pode conversar com ela para saber sobre essa linha de pesquisa. Né? E tem também no departamento o professor João Carlos e a Luciana. Tá. O doutorado também ela fez na USP de São Carlos, mas um sistema, fala sanduíche, né? O sanduíche, uma parte ela fez no México. Como é que é o sistema sanduíche? Você recebe uma bolsa, né, que você pode desenvolver de 4 meses a 1 ano numa instituição do exterior. Então, mas na verdade seu título é só brasileiro. Aí tem a modalidade cotutela. Mas eu fiz só convênio, então sai com orientação, são 2 nomes de orientação, o meu orientador do Brasil e o meu orientador de fora, tá? Mas o título é só brasileiro. Só na universidade, só na USP. E a defesa é aqui. E a defesa é aqui. O professor de lá veio, Então é um sanduíche, né? Ele foi para o México, né? Que viva México. Bom, a professora Michele já está no IBIUS, já chegou em 2010, dá aula jovem do departamento, dos professores que vão tocar o curso de matemática, continue sempre cada vez melhor, né? Eu agradeço a sua presença e vamos ver então os estímulos visuais da aprendizagem matemática. Sobre o nome da Michele, estou vendo aqui, está faltando aqui Zanqueta, né? Tem o L, né, dobrado aqui, Zanqueta, 2 T's também. Michele, né? Michele, Zanqueta. É porque a morgada do meu marido, mas esse meu nome era muito chique, porque foi pensado. Então todos os nomes têm 2 letras dobradas. Michele, Ferreira, obviamente, 2 R's, e Zanqueta, um sobrenome italiano, 2 T's. Descendente de italiano, né? Óbvio que ela tem que torcer para quem? Palmeiras, ó. Palmeiras. Não traiu as suas origens, que eu fico muito triste quando um descendente de italiano não torce para o Palmeiras. Ao contrário, torce para o outro. Tamberlini, deveria torcer para quem? Hein? Tamberlini. Não, você vê, às vezes não é, né? Mas tudo bem, parece que eles tiveram a mesma origem. Tiveram a mesma origem de operários, de fábricas em São Paulo, né? Mas os palmeirenses já foi assim, um grupo dos que pensavam mais, falou, vamos formar algo diferente disso aí. Entendeu? É por isso que eu gosto das histórias do Hermes. Então foi um grupo de dissidentes, sabia? Parece que Palmeiras são aqueles que pensaram um pouquinho mais, entendeu? Que bom, né? Que eu estou nessa seleção. Então, isso distingue já a professora dos demais, né? Michele, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada a Michele. Acho que aqui a maioria me conhece, né? São meus alunos. Então, eu agradeço o convite. Eu
eu vou falar um pouquinho, na verdade eu vou ter um papo, tá, sobre estímulos visuais, a importância disso na aprendizagem matemática, certo? Então, quando a gente quer provar algo em matemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é a gente se convencer disso, certo? Quer dizer, ter uma intuição. Esse é o primeiro caminho, tá? E muitas vezes, o que a gente faz para ter esse primeiro passo? Tá? A gente usa figuras, tá? Ou diagramas. Isso vai nos dar, em geral, indícios de como começar, certo? Então, por exemplo, se eu quero pegar e mostrar que uma certa propriedade vale para um conjunto N de coisas, tá? Então, fazer o uso desse tipo de ferramenta, quer dizer, vai me dar indícios, tá? De como eu vou começar, tá, o caminho da minha demonstração, certo? Então, lá nos primórdios, né, da civilização, a gente não tinha uma teoria matemática rica, né? Então a gente não tinha uma linguagem adequada para a gente expressar, tá, esses fatos gerais matemáticos que a gente tem hoje. Então o que se fazia? Fazia essa matemática sem palavras, que a gente chama, ou seja, só usava figuras e diagramas, tá? Isso foi o pontapé. Então é muito importante essa matemática sem palavras, tá? Por quê? Porque apesar de não serem demonstrações, tá, ela estimula o raciocínio lógico, tá? E foi, né, desenvolveu e desenvolve a matemática até hoje. Tá? Então nós vamos ver exemplos, tá, de como isso funciona. Quer dizer, onde a gente tem estímulos visuais para a gente começar e ver que de fato, tá, isso não basta, a gente tem que fazer uma demonstração, tá, para isso. Porque a gente pensa, mas o professor fala que desenho não prova nada, eu mesmo falo, né, que estou dando geometria euclidiana. Olha, mas, né, mesmo nas aulas que a gente vê que é essencial, tá? Por quê? Porque te dá intuição, ela te guia no que você vai estar fazendo. Então, eu escolhi, tá, trabalhar com que tipo de assunto para a gente ver exemplos? Com somas finitas, ou seja, soma, tá, de um número finito de parcelas. Então, vamos começar com um caso clássico. Aqui eu só queria colocar um nome, eu não coloquei muita coisa nesse slide, tá? Caso clássico, para a gente trabalhar com a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 até um certo N, tá? Então a gente tem essa soma, quanto que dá? Será que a gente tem uma fórmula? Tá? Então essa é a primeira pergunta. Isso aqui é uma soma até conhecida, né? Acredito que para todo mundo. Tá? Por quê? Porque esses termos aqui, eles formam uma sequência especial, são uma PA. Todo mundo viu isso no médio, é uma disciplina já agora aqui na graduação, tá? Que isso daqui é uma PA de razão 1 e com certeza vocês já viram a fórmula. Tá? Então agora como chegar nessa fórmula? Tá? E como mostrar que de fato é essa fórmula. Certo? Tá, então vamos só entender essa fórmula aqui, ó. Então quando N é 1, então eu só tenho uma parcelinha, só tenho 1. Quando N é 2, eu tenho 1 mais 2. 3. Quando N é 3, eu tenho 3 parcelinhas. 1 mais 2 mais 3. Tá? E assim, tá? Eu entendo para todo N. Certo? Então vamos ver se através de diagramas, figuras, a gente consegue entender, ter uma intuição do que dá essa soma aqui. Certo? Então aqui, ó, eu tenho, tá, a minha soma que eu escrevi ali na lousa, tá? Então vamos ver o que acontece eu variando o N, tá? Tá vendo? Eu vou variar o N no número de parcelas, certo? E vamos tentar formar um diagrama para ver se a gente tem intuição do que dá essa soma. Então quando o N é 1, a gente, tá, tem só o número 1, tá? Só uma bolinha. Tá? Quando é 2, então a gente tem mais 2 bolinhas. 3 mais 3 bolinhas, 4, 5 e assim por diante. Certo? Então, qual
objeto com essas bolinhas? Tá? Tá tendendo a querer ser um triângulo, certo? É quase um triângulo, certo? Então o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar essas bolinhas, então a gente vai pegar a mesma quantidade, a gente vai inverter e acoplar nesse desenho aí. Certo? Tá? Então, olha, essa quantidade total aqui de bolinhas não é o que eu quero, eu só quero metade. Porque o que eu fiz? Eu peguei e repeti todas as bolinhas do outro lado. Tá? Então, qual vai ser a quantidade de bolinhas? Vai ser esse tanto dividido por 2, certo? Tá? Agora, concordam comigo que o número de bolinhas é a área desse retângulo? Certo? E qual é a área desse retângulo? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vezes 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5, tá? E isso segue um padrão, tá? Se você for mexendo, ó, então coloquei 5 bolinhas. Isso você pode fazer e segue o mesmo padrão para todas as bolinhas que você for adicionando. Certo? Ah, então legal, a gente já percebeu que seguiu um padrão. Qual é o padrão? Para eu calcular o número de bolinhas, basta eu pegar e calcular essa área. E qual vai ser essa área? Sempre n mais 1 vezes n dividido. Certo? Então é essa fórmula que a gente conhece, certo? Tá, mas olha, isso aqui é só uma intuição, tá? Pra gente saber quanto dá essa soma, tá? Eu ainda não provei. Se eu tivesse feito alguma coisa errada, tá? Então o que a gente faz? A gente usa os desenhos para ter aquela intuição, pontapé. O que é? Qual que é a tentativa para a gente descobrir isso? Então a gente usou. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente prova esse tipo de coisa, tá? Então vamos ver alguns exemplos, alguns outros exemplos. Então agora, o que eu vou fazer? Em vez de eu estar olhando para uma soma 1, 2, 3, com todos os naturais, eu vou estar olhando para uma soma, por exemplo, de números ímpares. Então eu estou somando o 1, o 3, o 5, o 7, tá? Até um certo número. Lembra, o número que é ímpar, ele tem aquela cara, 2n menos 1. Às vezes a gente pode observar como 2n mais 1, tá? Tanto faz. Eu já vou escrever aqui para depois a gente lembrar de demonstrar ele também. Então, só lembrando como que era, se n é igual a 1, tá? A gente tem só o 1. Se n é igual a 2, eu tenho duas parcelas, então é 1 mais 3. Se n é igual a 3, eu tenho 3 parcelas, 1 mais 3 mais 5. E assim por diante. Então, vamos tentar ver com o diagrama como que eu posso, de alguma maneira, tá, mexer com bolinhas significando essas unidades, tá, pra gente chegar na fórmula dessa soma aí. Então, olha, quando eu tenho uma parcela, eu tenho uma bolinha só, duas, o que eu estou fazendo? Eu vou acoplar. Então, mais 3 bolinhas. Certo? 3 mais 5 bolinhas. 4. Então, tá vendo que eu estou adicionando as bolinhas e sempre consigo montar um quadrado. Tá? Então, o número de bolinhas que está aqui é o número que eu quero, certo? Ou seja, o resultado dessa soma. Então, a gente percebe que calcular isso é a mesma coisa que calcular a área desse quadrado. Que vai ser o quê? N vezes N. Então, essa soma, a nossa intuição com o diagrama, é que isso daqui dê N ao quadrado. Tá? Então, outros exemplos. Vou fazer mais um. Tá? Vamos pegar esse daqui. Tem bastante exemplo. Estou curioso desse programa de
eu vou passar. O problema é que ele é bem interessante para várias coisas. Eu acho que 1 hora para fazer esse desenho. Então, ó, por exemplo, eu quero ver a soma agora. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Até um certo n. Quanto dá? Então, olha, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, primeiro eu tinha 1 ao quadrado, depois 2 ao quadrado, adicionei 4 bolinhas, tá? 3 ao quadrado, 9 bolinhas e assim por diante. Agora, qual que foi a ideia da gente usar o diagrama agora nesse caso? Então, primeira coisa, o mesmo critério que a gente fez no primeiro exemplo. Vou pegar essa quantidade, tá? E vou dobrar essa quantidade na figura. Certo? Então, dobrei, que é a mesma quantidade. Tá? Agora eu vou mudar de cor pra gente ver, porque olha, qual é a ideia interessante dos diagramas aqui nessa ideia? É a gente sempre conseguir obter um quadrado, e aí o quadrado a gente acha a área, tá? Que é o número das bolinhas, certo? Que aí fica mais fácil. Então, olha, tá faltando um negócio aqui, ó, pra gente preencher. Então, vamos ver como que a gente consegue preencher? Então, primeiro, vou mudar as cores das bolinhas de cima, certo? Então, aqui, ó, tá te dando um indício que ficou meio apagadinho, tá? Que cada grupo aqui de cor das bolinhas de cima vão ser colocadas numa certa ordem aqui, tá? Como? Assim, certo? Então, olha, eu coloquei, aqui tem bolinha, viu? Aqui o que eu tenho nesse quadrado? 3 quantidades, tá? De bolinhas, tá? Referentes a essa primeira quantidade que eu tinha, certo? Então, olha, se eu achar o número de bolinhas que tem aqui, o que eu quero é 1/3 disso, tá? São só essas coloridinhas aqui de baixo, tá? Agora, observe, quantas aqui eu tenho aqui embaixo, tá? 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o n que eu estiver colocando. E aqui, ó, tá? Eu peguei uma certa quantidade, que é o último número que eu somei aqui, que é 4 nesse exemplo, dobrei e sempre me faltou 1. Então, vai ser 2n mais 1, tá? Então, quanto que é a área desse quadrado? 2n mais 1, que no caso aqui nosso é 4, então é 2 vezes 4 mais 1, 9, tá? Vezes 10. Agora, o que eu quero de bolinha? 1/3 disso. Então, é isso vezes isso dividido por 10. Certo? Tá? Agora, isso daqui, ó, a gente fez já no exemplo 1, a gente já sabe quanto é. Que é n mais 1 sobre 2, por isso. Que isso, né? Certo? Então, note, igualzinho o outro, segue o padrão. Olha, se eu aumentar as bolinhas, é a mesma técnica. Certo? Tá, então, foi uma maneira que alguém achou de olhar para essa soma e representar. E isso foi uma representação ótima, porque através dessa representação, ele conseguiu, tá, ter uma ideia de quanto dava esse número. Certo? Tá. Mas isso é uma intuição, tá? Então vamos lá, eu quero provar isso. Vamos provar esse exemplo, segundo, tá? Do número i. Então eu tive nesses 3 exemplos a intuição, o que possivelmente vai dar essa soma. Será que é isso mesmo? Então agora a gente tem que provar com rigor matemático, certo? Então vamos ver como que a gente faz para provar esse tipo de coisa com rigor matemático. Tá? Então a gente viu que isso daqui possivelmente é n ao quadrado. Tá? Então aqui eu só vou mencionar rapidamente, muita gente já viu, tá? Esse artifício que eu vou falar agora, mas quem não viu a gente já vai entendendo no exemplo, que é um método matemático chamado de método de indução, ou princípio de indução, ou princípio de indução finita. Tá? Muita gente, né, vê assim e chama de PIF, tá? Abrevia, certo? Que é uma maneira de você provar alguma coisa que tem esses 3 pontinhos de uma maneira menos árdua, tá?
vale para um certo N. Tá? Quem que seria a propriedade aqui? Ó? A propriedade é que essa soma em N tem N ao quadrado. Tá? Então eu quero provar que isso vale para todo N. Tá? Então esse método diz o seguinte, olha, se você provar duas coisas, tá? Então acabou. Então você tem o que você quer. Ou seja, que Pn é verdadeiro para todo N natural. O que a gente tem que provar? Primeiro, tá? Que essa propriedade vale para o primeiro elemento. Tá? Aqui eu coloquei um, mas podia começar com um outro número. Certo? Então, para o primeiro, você tem que mostrar que vale. Certo? Vamos ver se aqui o nosso vale. Quem que é P1? Aqui no nosso caso. P1, eu tenho que provar que é 1 ao quadrado. Tá? Então, ó, Pn, tá? É a propriedade que isso seja igual a n ao quadrado. Tá? P1, se você a primeira parcela é 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Tá? Então P1, ok, é verdadeiro. Acontece isso de cima. Certo? Agora, o que eu tenho que provar? Segunda coisa. Se eu pegar um K maior que 1, supor que PK para esse K é verdadeiro, e eu conseguir provar que K mais 1 é verdadeiro, então eu provei o segundo item. Certo? Então vamos fazer isso daqui. Nós vamos supor que PK é verdade. Tá? Ou seja, que 1 mais 3 mais até 2K menos 1, tá? É K ao quadrado. Certo? Agora, o que a gente vai tentar ver? Se vale, tá? Para K mais 1. Então, eu tenho que buscar mostrar que essa soma até K mais 1 dá K mais 1 ao quadrado. Certo? Então, a gente começa aqui com a parte de K da soma. Então, a gente tem que ir até que parte? Até essa, certo? Porque isso aqui é a mesma coisa que a gente escreveu. 2K mais 1 menos 1. Certo? 2K mais 2 menos 1 dá mais 1. Então, eu tenho que ir até a parte da parcela K mais 1. Certo? Mas concordam comigo que essa parte é a parte de cima? Tá? Então, a gente supôs que é verdadeiro para cá, ou seja, que vale isso. Então, eu sei que aqui é K ao quadrado. Então, eu sei que isso daqui vale quanto? K ao quadrado mais 2K mais 1. Isso daqui é a mesma coisa que escrevi. Tá? Mais 1. Certo? Então, conseguimos mostrar. Então, eu tenho que essa afirmação dá mesmo N ao quadrado para todo N natural. Então, antes a gente viu a intuição, tá? E aqui a gente viu uma prova de como faz. Mas viram que é essencial a gente ter o que dá aqui. Porque senão você não consegue nem trabalhar com esse método. Tá? Então, são duas coisas que caminham muito juntas. Tá? Agora, muitas vezes, essa coisa de você trabalhar com diagramas e figuras pode te levar ao erro, pode te enganar. Por quê? Porque muitas precisam, para dar certo, alguma precisão, tá? E alguma coisa que visivelmente a gente não consegue enxergar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses diagramas e figuras que a gente trabalha. Eu vou colocar aqui um caso, tá? Que isso pode levar a gente a um erro, certo? Que é o paradoxo geométrico. E que é um paradoxo? É uma situação que ela vai de contra a nossa noção intuitiva, certo?
Essa é uma afirmação que aparentemente é verdadeira, só que vai contra a nossa noção lógica, certo? Então, esse é o exemplo, tá? Então, você tem ali um quadrado 8 por 8 aqui, tá? Já num espaço quadriculado, pra gente ter a noção de unidade, tá? E eu construí essas, né? A gente tem aqui essas figuras coloridinhas. Então, a partir do quadrado, você constrói essas 4 figuras, certo? Tá. Então, eu sei que a soma das áreas de cada uma dessas coloridinhas é a área total desse meu quadrado, que é 8 vezes 8, certo? Tá. Agora, eu não podia, uma vez que eu tenho essas figuras, eu não podia dar uma reorganizada e obter uma outra figura, tá? Isso não pode modificar, tá, a soma total das áreas, certo? Então, vamos fazer assim agora. Então, eu vou separar aqui embaixo, junto em cima, mexo aqui também no azul e amarelo e junto assim. Ué, formei uma outra figura, um retângulo 5 por 13. Mas aí a área dessa nova figura dá 65. Onde está o I? Certo? Lógico que o valor da área é a de cima, porque a gente começou da de cima, construiu as figuras, tá? Então tem que ser 64. Mas por que essa daqui deu 65? Certo? Tá? Então aqui é onde vai entrar a precisão. Certo? Por quê? Uma coisa que a gente pode notar, apesar de não ser muito visível, note que esse traçado aqui branco parece que ele é um pouquinho mais grosso. Certo? Então isso nos leva, já que a gente sabe que vai ter algum erro, então esse daí seria um caminho de a gente falar, então tá aí o erro. Certo? Então agora matematicamente, por que tá aí o erro? Somos matemáticos. Tá? É mais ou menos por conta da inclinação das retas. Tá? Ó, eu vou voltar um passo antes aqui, pra gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou nessa situação aqui, tá? Antes do último passo, tá? Para que isso encaixe certinho aqui e dê a minha figura, quer dizer, não falte nada, então ela tá, o retângulo vai estar totalmente coberto. O que eu preciso? Eu preciso que essa figura aqui, na hora que ela vem, ela encaixe certinho, certo? O que significa isso? Ó, eu vou fazer bem devagar para vocês conseguirem enxergar. Ó, eu tenho que ter esse ângulo aqui, esse daqui, ó, por exemplo, desse lado, ele tem que ser esse ângulo aqui, certo? Porque se não for, se a inclinação dessa reta não for, ele não encaixa, tá vendo? Então, ó, agora, eu tenho esse ângulo e esse ângulo formando 90, certo? E esse ângulo que eu tenho que provar que é igual a esse, com esse dando 90. Então, o que eu concluo? Para que dê um bom encaixe, esse ângulo aqui, ou seja, com essa parte e essa, tem que ser igual a esse ângulo aqui. Certo? Tá. Agora, por que não é? Então, vamos calcular. A gente consegue calcular, tipo, mais ou menos quanto vale esse ângulo e mais ou menos quanto vale esse ângulo. Vamos ver se dá igual. Eu tô lá com uma figura assim, mais ou menos. Assim.
adjacente de alfa, tá? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, quem vai ser aqui, ó, cateto oposto, 2, ó, um quadradinho, 2 quadradinhos, tá? Sobre cateto adjacente, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse aqui é 0,4. Agora, tangente de θ, tá? Então, eu tô aqui, ó. Então, eu tenho cateto oposto, 1, 2, 3, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8. Aqui 2, aqui 5, aqui 3, aqui 8, que a gente verificou na figura. Tá? Isso daqui é 0,3. Então, são quase. Tá? Se a gente diz 0,4 e o outro 3,75. Então, é por isso as inclinações dessas retas aqui não são as mesmas. Só que são tão próximas que a gente não percebe. Por isso que quando a gente pega e finaliza, visivelmente a gente não enxerga, que não forma, que falta algum pedacinho, por isso não dá área completa. Certo? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, né, dos estímulos visuais. E eu queria apresentar um site de um professor da Universidade de Coimbra, muito interessante, ele faz várias coisas, né? Então, deixa eu apresentar aqui o site. Tá? É um trabalho do José Picado, da Universidade de Coimbra, que é www.attractor.pt, que é um site de Portugal. Tá? Então, só mostrar a página inicial do site. Tá? Aí aqui ele fala assim, ó, matemática sem palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Dica popular. As imagens e diagramas são cada vez mais uma ferramenta pedagógica essencial na aprendizagem matemática. O que se apresenta a seguir são alguns exemplos de como um diagrama visual pode conduzir à descoberta de alguns resultados matemáticos. Então, em várias, a gente trabalhou um pouquinho com somas no número finito de parcelas aqui, tá? Em 2 dimensões. Mas tem 3, tem para número finito de parcela, um área, teorema de Pitágoras, várias coisas interessantes. Espero que vocês tenham gostado. É muito difícil mexer com isso aí? Não. Todos dão, ó, em geral, eles dão dicas e que nem essa, ó, teorema de Pitágoras. Aí vem aqui, ó, por que o teorema? Tem um manual de... Tem, ele apresenta, aqui do ladinho, você só movendo, ele te dá os passos que você tem que é a ideia de como você mexe com isso, te dá soluções, te dá o porquê, é só mexer. Por exemplo, aqui assim, tá vendo? É fantástico. É muito interessante para entender, visualizar. Até gostaria de ter mais tempo, por exemplo, em geometria, para a gente mexer com esse tipo de coisa, para visualizar. Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Porque a gente é muito visual, né? É a primeira coisa que a gente... O primeiro passo.